Olá, seja bem-vindo a mais um Terra Talks. Eu sou o Jonathan Vergetti, gerente de segurança da informação da Terra, e hoje conversaremos sobre um assunto muito importante: gestão de dados pessoais para pequenas e médias empresas. A gente vai falar um pouquinho de como começar, quais são os principais impeditivos e como ter sucesso durante essa jornada. Para isso, nós trouxemos aqui hoje dois convidados muito especiais: o André Soares Olá, gente, tudo bem? e a Nani. Olá! Bom, pessoal, antes de mais nada, queria pedir para vocês falarem um pouquinho com o nosso público, se apresentarem, falarem um pouquinho da trajetória de vocês. Tá, bom, ladies first? Sim, Sempre. com certeza. Sempre. Muito bem. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Nani de Castro. Eu tenho aí alguns anos de experiência no mercado, na área de gestão, de processo. Eu não gosto muito de me posicionar especificamente numa área, porque a gente acaba transitando por vários temas, principalmente quando você trabalha com gestão, né? Então, em termos de formação, eu sou secretária executiva, eu me formei como secretária executiva, tá? Trabalhei em algumas multinacionais, trabalhei em algumas empresas, assessorando presidentes, CEOs, pool de conselheiros, e isso me deu uma visão bastante voltada para o negócio, né? Eu tenho uma visão bastante clara de que os negócios, eles precisam dar resultados, e a partir dessa visão, eu fui desenvolvendo algumas competências, alguns conhecimentos, aprimorando algumas formações, e aí acabei me enveredando para a área de gestão, né? Quando eu saí da área de assessoria, fui para a área de gestão, fiz algumas especializações nas normas ISO, fiz algumas certificações internacionais, e assim, se eu for falar todas elas, eu vou entregar a minha idade, então acho que não é uma boa coisa, né? Pois é. Brincadeira, são mais de 20 anos, são 22 anos de experiência como consultora, como especialista. Eu tenho MBA em Compliance, Controles Internos e Riscos, eu sou especialista em riscos corporativos, sou especialista em mais de 10 normas ISO, meu carro-chefe, né, de trabalho é Compliance, Antissuborno, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento ao Terrorismo. Tenho trabalhado algumas instituições bancárias na regularização, né, na regulação bancária, construção de procedimentos, políticas, práticas, e sou auditora líder de sistemas de gestão e também formo auditores, né, para certificadoras, enfim. E a gente tem tido a oportunidade de dividir um pouquinho do que a gente sabe com as pessoas, né? Acho que é isso. Bom, deixa eu ver, sou casada, tenho 3 filhas adultas, sou mãe de 3 gatos. Acho que pronto, tá Excelente, bom. Acho que para excelente. começar tá bom. Tá ótimo. Por favor, André. Então, eu sou André Soares, estou aqui mais uma vez com muita honra do lado da Nani, é uma pessoa muito importante para mim recentemente, assim, com questão de carreira, tudo que ela falou, eu tenho levado para minha vida. Então, eu sou especialista em segurança da informação, estou enveredando para essa parte de processos e governança, que é uma parte que eu tenho me interessado bastante. Acho que é isso, meu terceiro, talvez, episódio no Terra Talks, estou muito feliz também. Pois é. Hoje a gente está aqui especificamente para falar de governança de dados em pequenas e médias empresas. Na nossa experiência, a gente tem visto, e até alguns anos atrás eu cheguei a ouvir que LGPD é só para grandes empresas. Essa lei não vai colar, não vai pegar, que é um mal que os brasileiros têm, né? De falar que lei pega, lei A pega, lei B pega. E hoje a gente está num cenário, muito do que a gente tem visto em consultorias, de que pequenas empresas têm uma grande dificuldade ainda na implementação da LGPD, mesmo sendo uma lei de 2018. Como é que vocês enxergam esse panorama na experiência de vocês? Quais são as principais dificuldades? Quais são os principais motivadores para essa dificuldade nas pequenas e médias empresas especificamente? Vamos lá. O que eu percebo, né, na minha experiência, não só na questão da implantação da LGPD, mas na implantação de qualquer padrão, tá? O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o novo, né? Então, lidar com o novo é algo que incomoda, né? As pessoas costumam dizer, você precisa sair da zona de conforto. Amigão, vamos tentar entender o conceito. É zona de conforto, tá confortável, eu não quero sair.
né? Já começa por aí, né? Então aí chega uma legislação que a gente não tem que questionar se eu vou fazer ou não, Pois é. né? Ah, eu tenho que uma lei, não, deixa eu dar uma pensada, eu acho que eu não quero fazer, não. Não, isso é inquestionável, tá? Tanto que eu costumo dizer nas minhas auditorias, nas consultorias, que muitas das vezes os clientes chegam e dizem assim, nós temos aqui um indicador de conformidade legal, né, que ele tem uma meta de 100%. Eu digo assim, olha, já começou errado, né? Porque isso Pois daí é. é monitoramento, isso aí não Pois é é. nem indicador, né? Porque você tem que cumprir. Uhum. Requisito legal é 100%, 99,99 você já está fora da realidade, você já não atendeu, você já está não conforme, tá? Então, primeiro ponto é, eu não tenho que questionar o cumprimento. Perfeito. Então, esse já é aquele ponto do qual a empresa precisa partir, Uhum. Seja ela uma pequena empresa, média empresa, grande empresa, multinacional, conglomerado, não importa, tá? Um consórcio, não importa. Eu tenho que cumprir. Tá? Então, se eu preciso cumprir, o primeiro ponto, eu me entendi que eu preciso cumprir. Se eu não cumpro, eu estou não conforme. Sim. Não estou atendendo a legislação e, consequentemente, eu estou passível de algum tipo de punição, Pois é. algum tipo de multa, algum tipo de inabilitação. Isso reduz a minha capacidade operativa e, eventualmente, pode até me colocar numa condição onde eu posso perder posição de mercado. Pois é. Vai que eu tenho um parceiro de negócio que diz, olha, minha exigência com você é o cumprimento legal. Passa para cá o teu relatório de requisitos legais. Eu quero entender, eu vou auditar você e quero ver o teu cumprimento de requisitos legais. Sim. Ah, não, mas olha aqui, na verdade, a gente parou para pensar e a gente viu que a gente, quanto LGPD, a gente é muito legal, a gente não faz nada errado não, tá? Entendeu? Ah, legal, você não faz nada errado? Bacana, beleza. Deixa eu dar uma olhadinha no seu RPD. Não, peraí, mas aí a gente não fez RPD. Porque a gente não acredita que a gente tem risco alto. Não, mas peraí, entre o que você não acredita e o que a lei diz no artigo 50, faz como, né? Porque o artigo 50 pede a governança de dados. Entendeu? Sim. Então, assim, aí já começa o quê? Uma desconexão entre o que você diz e o que a legislação pede. Então, ponto número 1, eu preciso cumprir. Ponto número 2, ok, já que eu preciso cumprir, deixa eu tentar encontrar uma forma de atender que venha ao encontro do que eu consigo realizar, Uhum. ok? Por quê? Porque quando você cumpre uma legislação, e é isso aí eu quero abrir, né, uma abordagem não somente para uma LGPD, que é a 3.709, quanto também a 12.846, que é a lei de suborno, tanto também o decreto de integridade, que é o 11.129, tanto também quanto a lei 14.133, que é a lei de licitações nova. Sim. Não importa a lei, tá? Uhum. Eu tenho que atender, mas quando eu cumpro, quando eu atendo, eu ganho o quê? Eu ganho o que a gente chama de atenuantes, de proteções. Se eu tiver que passar por alguma avaliação, de alguma verificação de algum organismo de controle, ele vai medir a maturidade do Sim. cumprimento. Demonstra boa vontade de alguma Exatamente. forma. Então, peraí, olha, eu tô atendendo aqui, olha, eu fiz aí vamos voltar para a LGPD, eu fiz um data mapping, Uhum. nesse data mapping eu identifiquei que os meus processos críticos são lá, RH, geralmente sempre, né? RH, Sim, departamento Muitos dados. pessoal, marketing. muito dado, marketing, né? Comercial jurídico. Pois é. Não, ó, levantei aqui, imagina o seguinte, vamos pensar na realidade da MPE, né? Que você tem o Joaquim que chuta, né? Que marca o pênalti, que Faz faz o tudo. gol, Eu né? Que vai lá e apita, né? Que faz tudo. Então, vamos lá. Pensando numa realidade do MPE, o que ele vai fazer? Ele vai mapear os processos mais críticos que ele possui. Aqueles que ele tem com certeza absoluta que ele pode ter problema se ele não fizer nada. É isso. E aí, as pessoas que já me conhecem, que tiveram a oportunidade de fazer consultoria, auditoria, treinamento comigo, sabem que eu amo a expressão razoável e proporcional. Todo mundo já sabe, né? Sim. Se a Nani não falar do razoável e proporcional no início, ela vai falar no final. Beleza. O que é o razoável e proporcional? Melhor que eu consigo fazer naquele momento. Então, eu vou olhar pequena empresa. Qual é o meu processo mais crítico? Aquele que eu tenho certeza absoluta que se eu não fizer nada, vai dar problema. Uhum. Então, pego esses, faço o levantamento dos dados, mapeio a cadeia dos dados, defino os responsáveis, faço todos os elementos, desenho, faço o RIPD, que é o relatório de impacto de dados, me protejo, desenvolvo minimamente as técnicas de proteção de segurança e vou estar pronto, preparado. Treino as pessoas, nomeio um carregado de dados, esse também não pode faltar, é a primeira coisa que tem que fazer. Pronto. Adequo as minhas cláusulas contratuais mínimas. Fiz uma primeira coisa. Aí gero. Aí qual que é o ponto que você tem que ter cuidado? Eu preciso gerar relatórios de fases.
eu fiz esse razoável proporcional, esse mínimo que eu podia fazer nesse momento, eu vou gerar um relatório de status. Eu vou dizer, olha, Assim. aqui eu tô desse jeito aqui, ó. Uhum. Posso melhorar? Com certeza. Sempre há espaço para melhorar, né? Sempre há Pois espaço é. para melhoria, porque o processo é de melhoria contínua, beleza? Posso melhorar? Posso. A partir desse daqui. Aí eu vou gerar um plano de ação e vou trabalhar de maneira honesta, tá bom? Com honestidade empresarial Uhum, sim. nesse plano de adequação. Se nesse meio do caminho acontece um incidente, eventualmente que se converte num vazamento, se algum titular de dados questiona, se você tem alguma exposição, você tem minimamente algo que lhe protege perante a NPD. Senão, Uhum. eu fiz. O que eu podia fazer genuinamente foi isso. Daqui para frente, bom, vamos ajustar, vamos adequar. Agora, se você olha e diz assim, ah, não, isso não é para mim, não. Ah, não, a lei não pega. Ah, não vou fazer isso, não. Ah, não, isso é muito complicado. Ah, não, eu não tenho gente. Meu amigo, quem que vai te defender? Nem você próprio consegue se defender. Sim. Pois é. Né? E aí, fechando a minha fala nesse primeiro ponto, né, o que que acontece? Eu já tive casos, infelizmente, de clientes que chegaram para mim e disseram assim, preciso fazer essa atividade. A lei me manda fazer essa atividade. Uhum. Beleza, ok. Se eu não fizer, qual é a multa? É um ponto. Aí eu deixo essa pergunta para vocês refletirem. Será que a gente muda um país quando a gente pensa que qual é o tamanho da multa e quanto tempo leva para eu ser multado é suficiente para eu aceitar me manter na ilegalidade? Exatamente. Complicado. Como é que eu mudo um país se eu não mudo a mim mesmo? Entende? Perfeito. Quer complementar alguma coisa, André? A Nani foi cirúrgica, eu acho. Esse princípio da proporcionalidade é uma coisa que a gente tenta colocar bastante assim durante a nossa implementação, né, no nosso processo de implementação, porque não é de uma hora para outra, não é em um mês, 2 meses, como às vezes muitas pessoas querem fazer a própria adequação LGPD, porque elas acham que são, por serem pequenas, por serem de médio porte e não terem tantos processos, porque o próprio mapeamento do processo é algo que as empresas muitas das vezes carecem de ter, né? Existe o conceito dos processos, mas do mapeamento em si, olhar para eles de forma crítica e na visão também da melhoria contínua, o que pode ser feito, carece muito. O brasileiro, a gente tem muito essa dificuldade, eu acho que a gente já falou até um pouco disso em outras oportunidades. A gente precisa olhar para os processos com mais carinho, porque não só a LGPD, como você bem citou, mas outras leis precisam que a gente esteja adequado. E a LGPD não é só mais uma lei, é uma lei muito importante para o crescimento, assim, amadurecimento do Brasil com relação ao tratamento de dados das pessoas, para a gente como titular, saber que nós temos nossos direitos. É sempre importante refletir sobre isso, porque o empresário, quando ele fornece o serviço, ele tem as suas obrigações e quanto pessoa sobre a sua família, ele tem, saber que ele tem os direitos e quais são esses direitos que ele pode exercer para com outros negócios, né? Então, acho que a fala da Nani é perfeita. Eu queria até puxar um gancho da fala dela que eu achei sensacional. E até remete também aos sistemas de gestão, normas ISO. Sem, de fato, o apoio da direção, é impossível a gente tentar começar qualquer conversa também relacionada à LGPD. Afirmativo. Assim como um sistema de gestão. Bem como se o gestor, se o dono da empresa não tiver minimamente esse conhecimento ou essa vontade, me parece que nada acontece, também relacionado à LGPD. Nada acontece, nem em relação à LGPD, nem em relação a normas ISO, nem em relação a programas de integridade, nem em relação a adequações e a cumprimentos e, por que não, a comprometimentos voluntários. Pense comigo. Quando o empresário, né, a gente está tentando se manter dentro da esfera das PMEs, né, ao qual eu também me incluo, né, quando o empresário, ele tira o sonho dele do papel, né, e ele abre a empresa dele, ele, obviamente que não abriu a empresa dele para ela fechar. Claro. Nenhum pensa isso. Embora aquele dado estatístico do Sebrae, que desde quando eu comecei a trabalhar... permanece, né? Eu tô com 22 anos de mercado, há 22 anos que eu tenho empresa aberta e desde então esse dado permanece, né? São os 20%, 25% das empresas morrem nos primeiros 5 anos de existência, né? Isso não muda, isso tem uma sazonalidade, mas não muda, né? E aí a pergunta é, por quê?
né? O empresário, quando abre a empresa, ele não tem a intenção. Quando ele tira o sonho dele do papel, desculpe, ele quer que aquilo dali seja perene. Sim. Né? E a própria função social de uma empresa, do ponto de vista legal, é isso: é gerar sustentabilidade, é gerar negócio, é gerar valor. Se eu abro uma empresa, se eu começo a gerar impostos, se eu começo a pagar as minhas contas de maneira correta, se eu cumpro as leis como deve, eu vou gerar emprego, eu vou gerar negócios, eu vou fomentar a economia do estado, da região onde eu estou situado. Todo mundo cresce, todo mundo ganha, beleza? Então, se eu não abro o meu negócio, se eu não tiro o meu sonho do papel com a intenção dele deixar de existir amanhã, o primeiro ponto é: em qual momento eu deixo de ser comprometido como eu era antes? Por que eu começo a relativizar questões? Por que no início eu quero fazer tudo certo, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero prosperidade, eu quero visão de negócio, né? Aquele exercício bacana que todo mundo faz no início, que é missão, visão e valor, que é o propósito da organização, né? Bacana, faz lá aquela matriz SWOT linda, maravilhosa. E aí, por que isso não evolui? Onde que tá? O que acontece que no meio do caminho essa alta direção, né, se perde? Entendeu? Então, para você trazer um padrão para uma organização, seja um padrão que apoie um cumprimento legal, como a 27701 apoia a LGPD e a GDPR, tá? Ela é um anexo, né? Ela é um complemento da 27001, que é a nossa norma de segurança da informação, é a nossa norma de privacidade de dados, a 27701. Quando eu quero trazer esse padrão para dentro da empresa, por que o principal ponto, né, o que vem ali logo depois do entendimento do contexto, é a liderança? Por que quando as normas passaram pela revolução, não, pela revisão, trazendo a estrutura de alto nível e fazendo o giro trazendo a estrutura de alto nível e fazendo o giro do PDCA, por que elas colocaram a liderança no centro? Entendeu? É justamente por isso, porque sem ela eu não faço nada. Entendeu? Então, se a liderança não estiver comprometida, se a liderança não aprovar o planejamento de implantação, se ela não estiver junto da execução, supervisionando, olhando e apoiando e sendo ali o braço, né? Não, eu tô aqui, ó. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui, tá? Ó, você quer o quê? Você quer comprometimento? Você quer que eu fale com as pessoas? Você quer que eu fale? Você tá tendo dificuldade? Ó, vem cá, conversa comigo, né? É o patrocinador, né? Às vezes é sobre verba também, né? Sobre verba também. Sim. Mas você sabe uma coisa interessante que eu observo? É o seguinte, a gente se preocupa muito com 2 pontos. O primeiro ponto é, que vocês até comentaram, e a gente fala, eu também falo, né? Meio que o brasileiro não tem jeito. Esse é o primeiro. E o segundo é, a gente precisa de dinheiro. Eu quero dizer pra você o seguinte, isso são verdades? Eu escuto direto. São verdades. Eu escuto isso todo mas tempo. eu vou dizer uma coisa pra você, o brasileiro tem jeito e nem tudo é dinheiro. Pois é. Esse é muito Adorei. bom. Sabia disso? Lá vem um corte. Sabe por quê? Sabe por quê que o brasileiro tem jeito e nem tudo é dinheiro? Porque tudo vale de uma coisa chamada propósito. Eu preciso gerar nas pessoas a vontade de fazer aquilo. Sim. Se eu não gerar nas pessoas a vontade de fazer, elas não vão fazer. E aí, meu amigo, não tem dinheiro e não tem jeito. Você tá entendendo? Sim. Não adianta eu chegar pra você e dizer assim, olha, eu vou fazer o seguinte, André, a partir de hoje, você vai sair daqui, você vai chegar lá na Terra de volta, tu vai encontrar lá teu MacBook, última geração pra você trabalhar, o iPhone, tá? O iPad, tá tudo massa, o melhor recurso pra você trabalhar, beleza? Beleza. Não, tá bom, Nani, pô, muito obrigada, fico muito feliz. Aporte financeiro, Sim. beleza? Sim. E aí, o que eu quero de você? Eu quero que você se engaje nesse propósito aqui. Aí você olha e diz assim, gente, mas eu não faço costura. Eu sou de tecnologia. Não, mas eu quero que você desenvolva agora modelos, roupas, vestidos, calçados. A partir de hoje é com isso que você vai trabalhar. Tá? Eu te dei o recurso. Trabalho, Você entendeu? Não é dinheiro. Não é sobre dinheiro. Sim. É sobre propósito. Vontade. Aí você vai olhar no primeiro dia e vai dizer, cara, tá bom, vou dar uma esforçadinha aqui, né? Vou trabalhar de 8 às 18 com moda e depois de meia-noite às 6 eu vou fazer TI, que é o que eu gosto, né? Bicho, não vai durar 15 dias. Vai chegar uma hora que você vai dizer, não dá. Nani, toma aqui de volta. Não vai rolar. Foi um prazer, adoro você, Nani, mas não vai rolar. Porque não é o teu propósito.
Uhum. Você tá entendendo? A mesma coisa com relação à mudança. O brasileiro tem jeito? Tem. Qual que é o propósito? Por que que eu tenho que fazer dar certo? Por que que eu tenho que agir de maneira correta? Você age de maneira correta? Você age. Uhum. Você que tá aí me vendo, age. Por que que eu tenho que agir? Isso é o que a gente discute nos treinamentos de compliance anti-suborno, que é a motivação da fraude. Uhum. Que é justamente o primeiro pilar, que é a oportunidade, desculpa, que o primeiro pilar, que é a pressão. Eu posso ser pressionado por questões sociais, eu posso ser pressionado pelo ambiente, eu Uhum. posso ser pressionado pela falta de exemplo. E aí voltamos na liderança. Sim. Cadê o exemplo? Olha, eu quero muito que você faça isso, viu? Mas eu não faço, não. Complemento, até porque, independente dos controles, se a motivação dela for outra, ela vai Não adianta. burlar os adianta. controles. Tanto que o segundo nível da questão da fraude vem justamente a questão da oportunidade. Sim. Eu primeiro vejo a pressão. Eu sou pressionado, depois eu começo a procurar a oportunidade. Opa, ali que tem eu uma erro. fragilidade. Opa, ali também tem. Você tá entendendo? Aham. Então, voltando a essa questão da liderança, se a liderança não apoiar, se a liderança não estiver junto, se a liderança não te mostrar que o propósito que ela defende é um propósito que você também deve defender, não porque você precisa pagar suas contas, Não. mas porque você acredita Sim. que aquele propósito deve ser levado adiante. Aí, meu amigo, tudo é possível. Eu acho que essa mudança de Tá? chave, muitos das pequenas e médias ainda isso. não tomaram esse choque de realidade que a gente tá falando Mas aqui. isso custa muito caro. Escuto todo dia, Entendi, né? Escuto custa todo dia. muito caro. Vamos tentar entender qual a tua motivação. Qual o tamanho da tua motivação para que isso se chame, para que você dê o nome de caro para Uhum. isso? E ligar isso, inclusive a questão que você falou, lá no começo existe a missão, valores da empresa, né? Quando se tira o sonho do papel e começa a executá-lo, isso muitas das vezes também não fica claro para Não dentro da fica. empresa. Fica para quem fica. começou e Isso. depois que fica- tem 5, 10, no 20º funcionário ele já não faz mais ideia de qual. Não tem ideia do Ah, porquê eu estou aqui. É, às vezes é um setor, uma pessoa sozinha tentando fazer Isso. toda aquela estrutura de governança funcionar. Já vi casos como Exatamente. esse. O herói tenta ser o herói lá dentro. É o equipe. Equipe. É, Fica tentando. é o indivíduo que se chama equipe. Ele faz tudo. E aí, meu amigo, desculpa, não vai funcionar. Excelente. Né? Entendeu? Então, assim, eu gosto muito de chamar muita atenção sobre isso. Ah, eu vou implantar LGPD. Ok. Vou trazer um framework para me suportar para essa implantação, que é o modelo que vai facilitar meu entendimento, vai me ajudar. Vou criar um assessment a partir disso e depois eu vou gerar um plano de ação de trabalho, vou mobilizar as pessoas. Legal. Primeiro ponto. A tua liderança entende isso? Ela vai apoiar isso? Ah, vai. Beleza, então, tranquilo. Aí o segundo ponto é a questão financeira. Temos aporte financeiro para isso? Aí voltamos lá no item número 1 que eu falei, razoável e proporcional. O que eu consigo fazer otimizando? Não é com o menor recurso. Otimizando. É otimizando É, o É, porque eles recurso. podem pegar essa fala e Porque aí entra vão um gastar outro... menos. Aí entra um outro ponto. Qual que é o outro ponto? As pessoas gostam muito de economizar cifras, né? Quanto custa? X. Ah, tá caro. Tá bom. Você avaliou o que eu tô entregando para você de valor aqui? Você entendeu como a gente tá Você mitigando o entendeu? risco? Você entendeu o que você tá levando nesse pacote? Ah, eu entendi. Tá bom. Então, o que daqui você acha? Ó, a estratégia. O que daqui você acha que eu posso tirar e que garante a entrega do jeito que você precisa? Porque eu fiz um desenho do que você me passou. Isso é um outro problema do cliente. Você precisa. É. O cliente chega e diz, eu quero a galáxia, Ferrari. né? Quero uma Ferrari. Eu vim aqui porque o meu sonho é a galáxia. Ele não consegue chegar em Nova Iguaçu. Nada contra Nova Iguaçu, valeu, pessoal? Nada. Mas, enfim, ele não consegue chegar em Nova Iguaçu, mas ele quer a galáxia. E aí? Então, legal. Você achou caro? Vamos conversar. O que você consegue tirar daqui, já que você entendeu o propósito da minha entrega, que vai garantir o que você busca? Manda ele fazer. E isso acontece quando você é consultor interno também, porque o funcionário é um consultor interno, né? Ele tem a missão de implantar LGPD. Essa questão é se ver nesse papel, até de negociador, né? Porque a gente Isso tem, aí. às vezes,
no caso das equipes, né, a pessoa se vê inviabilizada, né? Ela só vê que ela tem todo o trabalho Isso. e ela é sempre a responsável e ela nunca tem o apoio e ela nem, eu acho que ela, muitas das vezes, muitas pessoas, inclusive, se colocam no eu que tenho que resolver e eu não tenho apoio, eu que tenho que tirar Mas a solução do às bolso. vezes o gestor, olha, isso aqui é responsabilidade sua, faz isso acontecer. Faz isso acontecer. E o funcionário olha pro tamanho daquilo. Como? Como Né? sozinho Como? eu suporto um sistema de gestão de privacidade? Como Como que eu vou faço isso? sustentar esse sistema sozinho? Né? Até implantar, né? Aquela questão como é que a gente vai implantar isso e fica sempre limitado aquela pessoa, não vira uma coisa institucional. Fica sempre aquela pessoa batendo na parede, muitas das vezes, Não funciona. pra vencer e ninguém tá. A questão só ela tá engajada. Não Mas a funciona. gente precisa até esclarecer uma coisa pro nosso público aqui. Acho que pra gente que se debruça, estuda, até outro sistema de gestão, a gente consegue compreender que a LGPD não é tão complexa como para algumas pessoas ela é. E eu queria saber exatamente a opinião de vocês que conhecem 27701, conhecem outras normas, outros sistemas de gestão. Vocês acham a LGPD esse monstro que muitos empresários se deparam, pinto, não consigo fazer isso. Não consigo ter um site que recebe notificações dos titulares. É sempre um não consigo. É sempre um não consigo. É tão complicado assim na perspectiva de vocês? Não é complicado. O que acontece é o que eu falei, é a resistência à mudança. Né? É a síndrome da Gabriela, né? Eu sempre fiz assim, eu comecei meu negócio desse jeito, tá funcionando. Gente, nunca deu problema. Eu tô fazendo isso há 50 anos e nunca deu problema. Como é que agora você vem dizer pra mim, você, né? Você, esse menininho, bonitinho, novinho, vem dizer pra mim que tem 60 anos de idade, tô fazendo isso há 40, que vai dar errado. Isso vai acontecer. Você vai ouvir essas coisas. E aí você tem que estar preparado para dar uma resposta para além disso, quebrar essa barreira. Como que você quebra essa barreira? Ah, não é tão complicado assim? Não, não é complicado. Mas vem a seguinte pergunta, que é a pergunta-chave para qualquer padronização. A sua empresa tem gestão? Acabou. Pesado, hein? A pergunta, Exato. porque quando o teu cliente, interno ou externo, não importa, se você é consultor, se você é funcionário, colaborador, se você é parceiro, se você é terceirizado, se você está alocado num projeto. Se você ouve que uma demanda é difícil, a sua pergunta diante dessa afirmativa é: mas a tua empresa tem gestão? Mas nós aqui temos gestão? Pois é. Fazemos gestão? Aí como é que você sabe que você faz gestão? Aí você faz as perguntinhas chave. O que seu processo faz? Você faz o quê? Você da área de lá que faz a folha de pagamento, que é onde a gente tem os dados pessoais sensíveis, né? Você faz folha de pagamento. Legal. Como é que você faz? Aí quando você começa a entender, quando a pessoa que executa começa a te explicar, você descobre que quem executa aquilo não é a função do analista, por exemplo, de folha. É o Antônio. É a pessoa, não é a função. Aí você já e ele sabe só ele sabe. Antônio, ele. Antônio não tira férias. Ele é o dono da folha. Antônio é o dono da folha. Não é isso? Geralmente é. A gente que também trabalha com TI, vocês mais do que eu, porque eu sou de gestão. A gente não escuta isso? O pessoal lá de TI. Não, isso aí é com o pessoal de TI. Só o André consegue resolver isso. Só o André. E quando o André tá de férias? Mas quem foi que disse que o André pode tirar Exatamente. férias? Vocês estão entendendo? Faltou gestão. Então, quando a resposta é isso é muito difícil, é porque não tem gestão. Pois é. Porque a resposta adequada é isto é complexo. Isto exige uma especialização. Nós temos conhecimento, né? Isto vai precisar agregar hard skills. Sim. Porque soft skills é uma outra conversa. Beleza? Para realizar essa atividade. Isto vai necessitar de recurso. Pois é. Porque o que nós falamos no início, logo no iniciozinho da nossa conversa? A LGPD é lei. Então eu não negocio. Não dá para esquivar. Então, aí qual que é a próxima questão? Ah, mas isso daí é muito difícil. Sim, mas se eu tenho que fazer,
Então a resposta não pode ser é muito difícil. Como que a gente viabiliza, né? A É pergunta como Pois é. viabiliza. Como viabilizar? Como é que eu viabilizo? Então, na minha experiência, o que eu observo é isso. Sempre que a resposta é isso é muito difícil, é porque está faltando gestão, Excelente. tá? Falta gestão, falta olhar de gestão, falta processos estruturados, falta controles, falta risco, falta mentalidade de risco. Uhum. Porque não pode ser difícil você tratar os dados das pessoas que transitam pela empresa. Não pode ser difícil você fazer as pessoas compreenderem que elas não podem mandar o contra-cheque pelo WhatsApp, Acontece. Acontece. se eu tenho processo. Se eu tenho processo, sabe o que é esperado? Que isso já seja restrito. Pois é. Você entendeu? É por isso que o artigo 50 da lei pede modelo de governança. Na teoria, eu não precisaria de uma lei pra me regular, me dizer pra me obrigar isso. a fazer isso. Medidas no bom técnicas, senso, administrativas e gerenciais. É o que diz o artigo 50. Uhum. Você entendeu? A função do encarregado de dados, e aí muitas pessoas que estão me vendo, que conhecem, que sabem também, que militam nessa área, podem discordar, mas se você lê o artigo da lei, você vai ver que você não vai encontrar isso. A função do encarregado de dados não é mapear processo. Uhum. Não é. Não é. Apesar de vários estarem mapeando nesse exato momento. Ele é o encarregado dos dados. Cabe a ele responder pela governança Uhum. de dados. Sim. Como é que eu respondo pela governança de uma coisa que não tem governo? Não se responde. não se responde. Aí Tá fica- vendido. Tá vendido. A governança não foi feita. E por que ela não foi feita? Porque não tem gestão. Eu tenho visto isso em muitas empresas e assim, me traz uma certa preocupação. Vários encarregados de proteção de dados pessoais em dupla função, Isso alguns aí. extremamente conflitados. conflito de interesse, alguns totalmente perdidos no próprio hard skill também do que deveria fazer. Isso aí. Sendo obrigados a fazer o cumprimento ali da obrigação legal de ter um DPO, mas de fato ele não cumpria aqueles 3 requisitos que estão ali do que ele tem que fazer e Exatamente. sem minimamente entender também Sem minimamente entender. a falta de governança. Falta de governança. Falta de governança. Entendeu? Então, assim, não é. Se a organização não tem gestão, ela não pode alcançar a governança. Eu preciso ter gestão. Uhum. Eu preciso fazer os passos basilares. E aí a gente volta no empreendedor que sonhou a empresa dele, multinacional, operando nos 190 países do planeta, Durando milhões. ganhando bilhões, Sim. né? E que no meio do caminho se perdeu. E que agora está discutindo comigo, com você e com ele, por que eu tenho que atender LGPD. Loucura. 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 Você achava mesmo que sem gestão você conseguiria isso? Como é que você quer que a sua empresa sobreviva sem gestão? Vocês observaram que o mundo pós-Covid, ele trouxe a pacificação ou a ampliação, vamos dizer assim, de muitos conceitos, né? Por exemplo, o conceito de ESG, né? Environment, Social and Governance, né? Ou, se vocês preferirem, ambiental, social e governança, ele nasceu na Eco 92. Caramba. Ah, Tantos anos, eu tava nascendo. Para vocês verem, né? Ele nasceu na Eco 92. Claro que existiam movimentos antecedentes, mas a gente não está nesse fórum Uhum. agora, tá? Posteriormente, você teve outros movimentos que aconteceram, tá? Que foram movimentando-se de maneira isolada, até que você teve ali os acordos, né, da ONU, que foi ali adentrando aos países, os países foram aderindo, a gente tem a Agenda 2030, a Agenda 2050, Pacto Global, os Uhum. ODS. E você já tem hoje organizações que, para se relacionar com outras, precisam atender minimamente certos critérios de ESG. Uhum. O critério de mudanças climáticas foi inserido em todas as ISO. normas ISO. Sim. Todas. Todas. Ah, Nani, peraí, a gente está falando de privacidade de dados. Pô, tá brincando comigo? Não tô não, tá lá escrito. Por quê? Porque existe uma convergência. Uhum. Os equipamentos que operam uma estrutura de segurança da informação, de tecnologia, eles emitem gases. Uhum.
Sim. Eles ocupam, eles fazem ali a ocupação de espaços que necessitam da proteção do ambiente, Consome uma baita energia elétrica. consomem energia. Pois é. É aquela questão da Gabriela que você falou no começo. As coisas estão mudando. Os empresários e as Isso empresas aí. precisam entender que o que funcionava há 50 anos atrás já não é o suficiente para o dia de hoje. A própria segurança da informação, hoje em dia, não tem como fugir disso. É parte necessária do negócio, porque você vai estar usando a internet, as coisas, os Exatamente. computadores. Isso afeta o seu negócio e pode inviabilizar o negócio, né? Correto? E as questões climáticas e globais também já estão sendo uma pauta de todos, né? Eu acho que é sobre isso, ser pauta de todos, não é uma coisa específica de grandes empresas, de grandes corporações ou só de países, não. As pessoas têm que estar engajadas nisso e levar esse assunto como uma parte do negócio da empresa. Não vai ser o foco, né? Não é aquela questão. Começar a Mas entender o que você pode fazer de necessário para atender essas Sim. novas legislações São e demandas. conceitos que estão... Muitos são conceitos... Para muita gente que não está ligada ao estudo dessas coisas, são os conceitos, né? O pessoal fala de ESG, fica falando de segurança da informação, mas eu não preciso disso. A gente ainda tem muito isso, né? Pegando esse gancho, a gente teve uma notícia de certo ponto infeliz e de um outro ponto feliz nessa semana. Um parceiro nosso perdeu uma licitação, foi desclassificado, porque não tinha nada de LGPD. Olha aí, Nada. tá vendo? A gente começa a ver privacidade sendo cobrado como requisito de Isso aí. participação. De participação, porque é requisito legal. A nova lei de licitações, ela vem trazendo um elemento chamado matriz de risco, Uhum. tá? E isso, para as pessoas, ainda é algo muito fora da realidade, tá? Principalmente para as MPEs, tá? Uhum. Vale dizer, importante falar, as MPEs, elas são responsáveis ali por aproximadamente 1/4 do nosso PIB, tá? Isso não mudou, tá? Porém, e há muita gente, e há empresas MPEs muito boas, Sim. inovadoras, disruptivas, tá? Uhum. Mas ainda existem muitas que preferiram se acomodar. Tá? Uhum. Eu gosto de explodir um pouco essa abordagem, porque essa mente cauterizada, ela está em todos os segmentos, tá? Sim. Então, assim, a diferença é que quando você pega uma organização de grande porte, você acaba pegando o modelo de governança, você pega conselho, Uhum. você pega investimentos, você Sim. pega muitas organizações que são voltadas para o novo mercado, que estão listadas, então elas são obrigadas pelos próprios requerimentos e critérios, né, de B3, etc., Sim. a cumprir esses requisitos. Então ela acaba, tipo assim, eu não pensei nisso, mas sou obrigado porque eu tenho que cumprir. Uhum. Beleza? Então, de alguma forma, eles acabam tendo acesso, tá? Quando a organização não tem esses regramentos, ela acaba não se aderindo muito, caso ela entenda que isso é custo, ok? Uhum. Então, o que vai acontecer? Muitas organizações, elas acabam não se preocupando com isso, não observando isso e perdem a possibilidade de atender. A matriz de risco passou a ser um requisito da nova lei de licitações sempre que o órgão licitante entender que aquela contratação oferece risco para o Sim. negócio. Uhum. Então, o que ele está fazendo? Ele está utilizando um critério que, inclusive, a gente enxerga nos modelos mais tradicionais de gestão de risco, que é a transferência do risco. Sim. Ele está dizendo o seguinte, olha só, ou compartilhamento, se você preferir. Olha só, aqui tem um risco. Risco de emissões de gases. A sua operação, ela pode me gerar emissões de gases. Uhum. Beleza? Uma operação de poda, por exemplo, tá? Beleza. Eu não vou segurar essa onda aqui sozinho, não. Porque se você fizer alguma coisa errada, você vai me causar problema. Então, nós vamos aqui dividir esse risco. Responsabilização solidária, né? Todo Exatamente. mundo. Eu já tô combinando com você que esse risco existe. Eu não vou esperar como era antes Uhum. você dizer que o risco existe. Porque esse tipo de controle é muito fraco. Já provou para mim que você pode me colocar numa situação de exposição muito grande. Sim. Então, vamos fazer diferente? Agora, eu digo o risco que tem nessa atividade. Nessa contratação, nesse objeto social, contratual. E você vai ter que apresentar para mim que você é capaz de estabelecer medidas mitigatórias. E eu vou, a intervalos regulares, te fiscalizar. Beleza para você?
Ah, tudo bem, ok. Aí chega o caso que você acabou de relatar. É óbvio que isso era um risco. Isso nem precisa ser discutido como risco, porque ele é requisito legal. Pois é. Pois é. Mas pegando esse gancho do que você disse, quantos outros elementos que não são requisito legal que já estão sendo exigidos em face do risco? Na percepção de vocês, o movimento regulatório, o movimento de licitatório, ele vai seguir por esse caminho mesmo de cada vez mais demandar responsabilidade, governança, O Estado, privacidade. o Estado, em se tratando de, quando eu digo Estado, é Estado com letra maiúscula, né? O país, o Estado precisa se proteger. Entendeu? Precisa se proteger. E uma das formas dele se proteger é estabelecendo medidas de controle que reduzam o risco. Isso é basilar. Sim. Sim. Isso é basilar. Então, o que acontece? Existe o rigor no processo licitatório, existe a automação do processo, existe o aumento de critérios de conformidade que a organização precisa atender. Existem as pontuações, entendeu? Tudo isso para quê? Para proteger o ente público, entendeu? É essa linha e é por aí que tem que se ir. Tá? Eu entendo que é um movimento que não tem como retroceder. Retroceder, né? Tá? Exatamente. Até porque o Brasil ele precisa se integrar ao cenário global. Sim. Pois é. Pois Precisa se mover. Está sempre atrasado ali um pouquinho. E com as questões que envolvem a inteligência artificial, a introdução desses mecanismos, né, disruptivos de relacionamentos transnacionais, não dá mais para você operar sem controle. Não dá. E o que vai acontecer com as empresas que não estão preocupadas em trazer para dentro da sua estrutura esses padrões que são minimamente auditáveis? O que vai acontecer? Elas vão perder mercado. Simplesmente. Entendeu? Então, pegando o gancho do que você perguntou na sua segunda questão, a respeito da dificuldade, mas é tão difícil, é tão complexo. Seu negócio depende disso. O seu negócio depende disso. Depende. Você quer sobreviver, Sua queridão? existência depende disso. É isso aí. Você vai ter que vencer essa barreira. Quer comentar alguma coisa, André? Como é que você vê essa questão de licitação, essas demandas cada vez mais pungentes? Aqui no Brasil, a gente tem esse hábito, né, do público puxar o privado, né? Isso. Então, as licitações solicitando que o privado se adeque a uma lei que já está vigente, obriga as empresas a começarem a fazer isso, e assim como uma reação em cadeia, espero eu, né, que então empresas que têm que cumprir requisitos de licitação vão ter que cobrar dos seus fornecedores que eles também os cumpram, porque senão ela vai perder mercado mais uma vez. Então, acho que o avanço das tecnologias, ele precisa ser relevante para os negócios, precisa ser enxergado como parte da permanência no próprio mercado. E as leis vão surgir porque não se pode deixar o tratamento de dados por IA como a quem quiser fazer e do jeito que é, porque a gente já sabe a GDPR lá na Europa cobrando de empresas imensas, as Big Techs sendo cobradas. Os países estão se posicionando contra o status quo que se formou, né? As empresas TI começaram a ganhar tanto mercado que elas se tornaram basicamente países, né? Hoje em dia, você se contradizer Microsoft, Google, Facebook, fica um negócio, parece que você tá, meu Deus, olha só, estão falando contra eles. E não é isso, precisa ser regulado e as empresas precisam entender que precisam adotar medidas. São os nossos dados. Não é só o lucro deles no final. Não é só o lucro. Informações de pessoas, dados sensíveis, contas bancárias. A gente tem N tipos de informações que vazam e são exploradas. O negócio são exploradas todos os dias. Pessoas sofrem golpes, perdem bens todos os dias. Cada semana. É assustador isso para quem vive e acompanha os casos. É muita gente, é muito dinheiro. Então a gente, falando assim para o empresário, não fique parado com relação a isso. Seja um bastião da defesa das pessoas, né? Como a Nani falou, a gente tem que, moralmente, a gente precisa trazer isso para o nosso âmbito. A gente quer ser parceiro do que é certo. Correto. E não incorrer, enquanto eu não vou ser cobrado, eu não vou fazer nada, porque não tem ninguém me cobrando e a gente reclama tanto do nosso Brasil em diversos aspectos. E fazemos a mesma coisa. E fazemos, no final, algo muito parecido com isso, né? Não dá para você pensar, por exemplo, não dá para você pensar que você vai
nadar de braçada, vamos dizer assim, no que é errado por muito tempo, né? Em algum momento você vai precisar mudar, né? As mudanças, elas chegam para as empresas e para as pessoas, né? Porque a empresa é feita por pessoas. Exatamente. Então, o meu lado mais humano da coisa sempre tende a mostrar que por trás das organizações existem indivíduos com sentimentos, com emoções, com desejos, com anseios e, por que não dizer, com propósitos, que podem ser diferentes dos propósitos das organizações, né? As competências humanas precisam ser alinhadas, né, conectadas com as competências organizacionais, senão eu não consigo cumprir propósito, tá? Então, assim, as empresas precisam compreender que à medida que a tecnologia avança, à medida que o mundo evolui, tudo isso se torna um cenário provocativo para que ela se mantenha atualizada. Não é o inverso. Não é, de novo essa mudança. Mais uma lei, mais uma burocracia. Mais uma norma. Eu não vou fazer essa, eu não vou fazer. Não, isso aí eu não vou fazer. Pegaram o NR1 e colocaram fatores Exatamente. Nossa, caramba, eu não queria fazer. Quer dizer que agora eu vou ter que olhar fatores psicossociais. Que Como absurdo. assim? Cuidar da saúde mental do meu colaborador. Cuidar da saúde mental, meu amigo, vai se curar aí. Quando você estiver bom, você bate na minha porta. Eu não tenho nada com isso. Quanto que ele é corresponsável pelo cara ficar doido, né? Entendeu? Engraçado. Com tanto problema, com tanta teste que o cara fica aqui, né? Abaixa o aplicativo da empresa no celular, né? E aí, sábado, 4 horas da tarde, você tá lá tomando sua cervejinha, seu churrasquinho, plim, Notificação. notificação. Opa, deixa eu entender, né? Não, mas aí você não veste a camisa da empresa, mas deixa essa para um outro podcast, né? Sim. Então, vamos lá. Eu acho que a gente falou bastante coisa. A gente pode ser que algum pequeno empresário, algum gestor de uma empresa, ouvindo esse podcast, ele acabe tendo mais receio ainda de tudo isso que a gente conversou e se preocupe mais com o que a gente conversou. Eu espero que não, viu, gente? Eu espero que não também. E por isso eu acho que cabe a gente desmistificar toda essa complexidade, falar de forma aberta como a gente tem falado. E talvez caiba a pergunta, por onde começar então? Por onde começar? Por onde começar? Boa. A gente falou de liderança, tendo uma liderança comprometida, o que eu faço? Eu procuro estudar, eu procuro uma consultoria direto? Na opinião de vocês, qual o mínimo MVP, o mínimo que eu posso fazer para ter algum resultado em um prazo adequado? André? Eu tenho 2 mínimos agora. Um é essa questão do ímpeto da empresa, né? Isso ser algo que começa na direção, resvala nos seus gerentes e flui pelos funcionários. Então, alinhe isso, né? Acho que sobre as leis, sobre encarar o problema e entender que é possível. Não o contrário, é entender que é impossível. Então, a organização entender que algo está mudando no mundo e ela precisa se adequar a isso ser perpassado para todo mundo. E processos. Hoje entenda os seus processos minimamente, comece evoluindo isso e isso vai te dando governança sobre tudo aquilo que você faz e não fica difícil. Eu acho que é sobre isso. É sobre isso. Assim, o que eu acho que não pode faltar, tá? É boa vontade. Eu preciso querer fazer. Sabe? Se eu não quiser fazer como empresário, se eu não quiser fazer como pessoa, não vai funcionar, entendeu? Pensando especificamente na adequação da LGPD, a dica que eu sempre dou para as pessoas e para os meus clientes é: comece por algo que você conhece. Então, quais são os processos que você conhece? Quais são as atividades que você domina? Aonde você sabe que ali tem uma dificuldade, uma complexidade, entendeu? E não ignore os frameworks, os modelos de referência de mercado. Especificamente pensando numa norma ISO, você está falando de um padrão internacional que é validado por uma organização sem fins lucrativos que existe desde 1949. Então, não é possível reinventar a roda. Vou criar um novo método aqui. Não precisa. Que mais de 160 países, de línguas diferentes, de culturas diferentes, de valores diferentes, se reúnem em torno de desenvolver um guideline, tá? Para te ajudar, inclusive. Para te ajudar. Porque você precisa entender, aí, desmistificando aqui no finalzinho, tá?
Não tenha a norma ISO como algo que te obrigue a certificar. Tenha ela como parceira do seu negócio. A certificação é uma outra conversa. Exatamente. Traga ela para dentro do seu negócio. Incorpore ela. É isso que está escrito no escopo de todas as normas. Coloque ela dentro do seu negócio. Ela é sua parceira. Então não é possível, você está entendendo? Que mais de 160 países validem aquele modelo e você olhe para aquele modelo e diga: ah, não, vou fazer o meu próprio. Quero não. Entendeu? E aí vale a máxima, né? A pretensão do brasileiro, né? Não, eu faço melhor. Eu não vou pegar essa norma ISO, não. Ao contrário, pegue esta norma ISO. Porque ela vai mostrar para você exatamente o que você tem que fazer e detalhe, como você tem que fazer. Entendeu? Olha, você vai fazer isso aqui, aí. Ah, não sei como fazer. Lê lá o anexo da norma. Que ele vai dizer, olha, aqui você vai fazer dessa forma, especificamente a 27.001, 27.701. Exatamente. Que tem lá os anexos que você vai 22, explicando direitinho. Olha, esse controle você vai fazer assim. Ah, eu não sei como fazer isso. Ó, tá lá. Como é que eu vou tratar o titular? Como eu vou tratar o operador? Como eu vou tratar o controlador? Mastigadinho. Tá bonitinho lá pra você. Entendeu? Compre a norma, adquira a norma. Reúna as pessoas na sua empresa, senta e diz assim: como é que a gente vai fazer isso? Não é isto é difícil, é como a gente vai fazer isso. Perfeito. Se você vai precisar do apoio de uma consultoria, ok. Mas antes de você chamar uma consultoria, olhe para dentro e tente fazer. Tenta construir, conscientize as pessoas da importância, traga os indivíduos da organização para junto de você. Ah, eu não consigo fazer isso sozinho, preciso do apoio de uma consultoria. Contrate uma consultoria. Não pense assim, ah, mas é muito caro. Aí faça a pergunta que eu elenquei agora há pouco aqui. Isso é muito caro, tá? O que você consegue tirar disso que você consegue encontrar o mesmo resultado? Não tenha medo de crescer, não tenha medo de evoluir. As barreiras, as dificuldades, elas existem desde o momento que você deu o primeiro suspiro nessa vida. E elas vão continuar existindo até você dar o último suspiro. Então, busca de volta o sangue empreendedor e vai adiante. É isso. Pessoal, quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido. É verdade. Parece que eu fiquei com vocês 5 minutos aqui na mesa, mas a gente já tá arrumando pra nossa etapa final, né? Verdade. Antes de mais nada, queria agradecer a professora Nani por essa Obrigada. conversa extremamente esclarecedora, extremamente realista, dando um choque de realidade em quem ainda não compreendeu o que é LGPD, o que é uma obrigação factual que a gente tem hoje e que isso afeta o negócio, afeta o faturamento, que é o principal do Exato. empreendedor. Queria agradecer você também, André. E pra gente poder concluir, deixem aí a mensagem de vocês, falem o que vocês quiserem falar, acho que a gente já tá nessa parte mais conclusiva. Eu queria começar, eu acho que eu já tô até chato com a Nani. Esse podcast, eu pensei muito nela, assim. É uma pessoa que eu admiro muito, como falei no começo. É uma honra estar aqui do lado dessa mulher, que para mim hoje representa muita coisa. E esse conhecimento que a Nani passa, eu levo para todas as pessoas, assim. Investiguem, lancem o olhar da empresa até, de um comitê, de alguém, de um grupo. Não precisa ser uma pessoa, o grupo. Vejam as normas. Possivelmente vai ter uma norma ISO que atenda o seu negócio. Com Isso é. certeza, são Com muitas. certeza. Então, não tenha medo. Comece pelo que, como a Nani falou, comece por aquilo que você domina melhor, já tem mais conhecimento, que possa ser um maior risco para o seu negócio. Então, não tenha medo de abrir a mente e explorar o que as boas práticas trazem para as empresas. Eu acho que é sempre isso que eu quero falar. Bom. Eu quero agradecer a oportunidade, muito obrigada pela confiança. Eu falo sempre isso, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do que eu faço, eu acredito muito no que eu faço, eu coloco muito amor e muita confiança no que eu faço, mas eu sempre morro de medo toda a vida que eu tenho que falar com vocês, né? Que isso. Porque eu sempre acho que eu vou falar um monte de coisa errada, eu sempre acho que eu vou errar. E vocês me deixaram bastante confortável, eu tô Bom. muito feliz. Eu espero outras oportunidades, estou à disposição. E assim, a palavra final que eu deixo para vocês é conformidade. Você precisa cumprir, você precisa atender a conformidade. Seja a conformidade regulatória, seja a conformidade voluntária. Você não vai evoluir se você não criar convergência de valores, de padrões, de controles. Senão você não evolui. Você não é uma ilha. Tá bom? Excelente. Obrigada. Muito obrigado, pessoal.
E para vocês que nos assistiram, muito obrigado pela presença de vocês também aqui conosco. Acompanhe a Terra nas redes sociais, nós temos um Instagram, temos um LinkedIn e em breve teremos um novo episódio do Terra Talks. Muito obrigado, pessoal.